Alvorada, lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Tá no ar Estamira, mulher rádio amazônida que inventa presenças, tomando de empréstimo vidas e amores, mas também mortes e desabores, para compor sua própria presença e ser entre nós. Estamira é entre. Estamira Mulher, rádio amazônida, presença de encontros. Olá, eu sou Mônica Lizardo, conversei com Antônia Mello, do Coletivo de Mulheres do Xingu, e que é também liderança do movimento Xingu Vivo para Sempre. Antônia é considerada uma das guardiãs da floresta e conversou conosco respondendo a seguinte questão: em tempos de pandemia, como você está lidando com tantos vírus? Então, realmente é uma pergunta muito abrangente. Nesses tempos de um inimigo tão feroz, invisível, que é o vírus em si, o Covid-19, denominado nesse contexto mundial como uma pandemia que atinge o mundo todo. Mas, principalmente nesses tempos agora, por aqui na região do Xingu, no Médio Xingu, com as comunidades que trabalhamos, as comunidades ribeirinhas, comunidades da agricultura familiar, pequenos agricultores, próximo da margem do rio também, que também utilizam o rio e utilizam a terra, também como os ribeirinhos, para plantar, para sobreviver dentro dos seus modos de vida, que exatamente foram tirados, foram roubados pelo projeto insano da hidrelétrica de Belo Monte. Então, esse daí já é um vírus que já vem trucidando as famílias há 10 anos. E hoje, nessa realidade da pandemia, ela se coloca muito mais visível, que antes parecia meio oculto, do sofrimento das pessoas, e hoje se coloca muito mais visível. Visível como esse vírus dos destroços, da destruição da vida das pessoas, da vida do meio ambiente, com esse projeto, a hidrelétrica de Belo Monte. Hoje essas famílias, são 142 famílias que estão já reassentadas em lugares próximo do rio, que foram reassentadas por pressão das próprias famílias, da organização das famílias, apoiadas por nós, pelo Movimento Xingu Vivo, pelas outras organizações parceiras, e com toda a força e apoio do Ministério Público Federal, em parceria com várias organizações e também a UFPA, a Universidade, a SBPC. Então, essas famílias foram reassentadas pela Norte Energia, a empresa de Belo Monte, em lugares muito ruins, próximo do rio. E que hoje elas, quase todas, já marcaram que querem sair dessa localidade para outra localidade onde o Conselho Ribeirinho, as famílias reunidas no Conselho Ribeirinho, marcaram lugares para o seu retorno. Né? Então, essas famílias vivem um vírus de quê? Um vírus do abandono pela empresa, um vírus pela falta de respeito aos direitos dessas famílias, o vírus da insensatez dessa empresa e também das autoridades pelos quais
pelas quais tinham o direito de fazer justiça, o dever de fazer justiça, principalmente judiciário. Porque pedidos de reassentamento com dignidade para essas famílias já está sobre as mãos de juízes e que não decidem. A obrigação dessa empresa a reassentar essas famílias que elas, pelo vírus da intolerância, o vírus do capitalismo selvagem, muito pior do que é selvagem. Selvagem está lá na floresta, tem a modo de vida deles. É um capitalismo mesmo criminoso que destrói a vida das pessoas nesses projetos. Então, esse é um vírus terrível, difícil de combater, porém existe uma coisa muito importante de vida, que é a resistência dessas famílias nessa luta. Essas famílias também são as agricultoras atingidas pelo vírus da violência no território, pelo um vírus também desgraçado, destruidor de vidas, do meio ambiente, das águas, que é a mineradora chamada Belosan, que há anos vem tentando se instalar na Volta Grande do Xingu, uma área de mais de 100 quilômetros, já bastante impactada, destruída, a jusante da barragem de Belo Monte. Então, esse vírus que atinge essas famílias é um vírus que se sabe que ele existe, se sabe onde ele está, sabe quem são os causadores, que se sabe quem são os responsáveis por isso. Mas, porém, o vírus está apoiado pelo vírus da insensatez de políticos, de governos, pela insensatez e a falta de ética, de compromisso da vida e das leis, que se chama os setores do judiciário. Então, essas famílias vivem sofrendo, já sem água, nesses 100 quilômetros, sem peixe, muito seco ou com doenças e com a total invisibilidade do vírus destruidor chamado capitalismo, pela empresa Norte Energia. A doença, enfim, essas são as formas de vírus que as famílias, principalmente as famílias ribeirinhas, as pequenas famílias agricultoras, já sofriam e continuam sofrendo agora muito mais com o vírus da pandemia invisível, que se junta ao vírus destruidor do capitalismo nesse projeto. No tempo em que havia mais flora, no tempo em que havia mais tribo, no tempo em que o homem não representava perigo, no tempo da subsistência, o instinto fazia o equilíbrio, lutar pela sobrevivência era algo mais digno. No tempo em que havia mais flora, no tempo em que havia mais tribo, no tempo em que o homem não representava perigo, no tempo da subsistência, o instinto fazia o equilíbrio, lutar pela sobrevivência era algo mais digno. Esse meu canto fraterno é homenagem à Mãe Terra, que anda bastante febril e com falta de ar. Se mãe não se recompor, é a vida que emperra. Quem acredita que não pode se consumar, rogo ao destino que não se propague essa guerra, porque ganância e matança não podem imperar. Quem inventou o machado não pensou motosserra.
quem inventou motosserra não soube pensar. Bem que é possível evitar todo esse perrengue, basta deixar a floresta em pé respirar. Dorothy, Marielle virão, Chico Mendes brotará, e uma manhã diferente resplandecerá. Dorothy, Marielle virão, Chico Mendes brotará, e uma manhã diferente resplandecerá, viverá. Esse meu canto fraterno é homenagem à Mãe Terra, que anda bastante febril e com falta de ar. Se mãe não se recompor, é a vida que enterra. Quem acredita que não pode se consumar, rogo ao destino que não se propague essa guerra, porque ganância e matança não podem imperar. Quem inventou o machado não pensou motosserra, e quem inventou motosserra não soube pensar. Bem que é possível evitar todo esse perrengue, basta deixar a floresta em pé respirar. Dorothy, Marielle virão, Chico Mendes brotará, e uma manhã diferente resplandecerá. Dorothy, Marielle virão, Chico Mendes brotará, e uma manhã diferente resplandecerá, viverá. Casca uma batatinha e fica, deita e põe na testa. É bom pra sarar a dor de cabeça. Pica ela e põe na testa. Magno. Magno de que? Teu nome completo e a comunidade, Magno? O nome completo é grande, Raimundo Magno Cardoso Nascimento, Comunidade Quilombola África, Moju, Pará. A questão diz respeito a quais os vírus que nessa época de pandemia mais incomodam ter que lidar com esses outros tantos vírus. Bom, para além do vírus do SARS-CoV, né, o 19, na verdade eu diria que tem um vírus que é acentuado, que é acirrado, né, que é o do racismo institucionalizado e do desenho da negação de política pública para toda a gente preta e pobre. Quando nós falamos de racismo institucionalizado, nós estamos falando que essa negação ela é feita de maneira proposital. E que muitas das vezes nós não temos nem mesmo como questionar isso, porque não é o reitor da universidade, não é o secretário, não é o governador que é racista, mas é a conjuntura que envolve isso tudo. E esse vírus ele é absolutamente complexo de você combater. Não existe um medicamento, não existe como dizem o pensamento hegemônico, o pensamento branco, não tem um protocolo que você possa seguir para vencê-lo. E por conta de não haver esse desenho, esse modelo, esse medicamento, as comunidades acabam sofrendo, são esmagadas de toda a natureza, porque não se sabe a quem recorrer. A própria estrutura dos sistemas de defesa, do sistema de efetivação dos direitos, por exemplo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, as defensorias públicas, elas também estão inseridas nesse bojo da negação do direito. Imagina um estado como o Pará, que o número de defensores é mínimo,
onde cidades inteiras não têm condição de contar com esse defensor público. Por outro lado, as pessoas também não dispõem de recursos para contratar um advogado particular para defender seus direitos. Então esse vírus, ele mata. A Covid, ela veio e ela acabou dizimando muita gente. Entretanto, para além dessa doença, as outras também mataram ao mesmo tempo. Porque imagina quando um hospital precisa ser fechado de uma determinada área de atendimento para que os atendimentos sejam canalizados para atender a Covid. Quanta gente morreu pela falta de atendimento? Quanta gente morreu sem ter direito a um atendimento médico pela própria Covid, né? Por conta do vírus, da ineficiência do Estado, da inexistência de um plano que pudesse efetivamente dar suporte para essas comunidades, para essas famílias. Quanta gente teve, ainda em vida, seus sonhos mortos pela perca do emprego, pela perca da possibilidade de se alimentar, pela perca da possibilidade de efetivar o que aqui o povo chama de empreendedorismo, mas na verdade é uma luta desenfreada para conseguir o mínimo de alimento, né? Eu não posso chamar alguém de empreendedor que precisa ralar de sol a sol para vender coisas na rua para manter a família. Que empreendedorismo é esse, né? Que não te dá oportunidade, que não te dá direito. Então, o vírus da falácia, esse vírus envolvente, né? dessa dominação epistemológica, né? do conhecimento, ela é terrível. Eu costumo refletir muito quando as pessoas dizem porque a educação ela é capaz de resolver isso e aquilo. Eu vejo a educação, essa educação ofertada pelo Estado como algo fundamental, inclusive essa é uma das minhas bandeiras de luta. Entretanto, é esse modelo de educação ofertado pelo Estado que muitas das vezes também é um elemento de dominação. Quando você supervaloriza esse modelo em detrimento das outras formas de fazer educação, por exemplo, povos indígenas, comunidades quilombolas, né? Fazem a educação da sua maneira tradicional. Entretanto, o modelo implementado pelo Estado muitas vezes não leva isso em consideração, né? Que eu chamaria de um vírus do apagamento do conhecimento do outro, que também é um problema a ser enfrentado, né? E esse processo de negação do saber, de negação do conhecimento do outro, como esse vírus que é letal, né, para o apagamento do conhecimento, ele muitas das vezes é efetivado por esse modelo de Estado. O modelo de educação ofertado pelo Estado, que, de certa forma, acaba destruindo comunidade, destruindo conhecimento, destruindo entendimento. Por que eu digo isso? Eu cresci numa comunidade quilombola que havia, e que ainda há hoje, uma escola dentro do quilombo, mas que até hoje eu não posso chamar de escola quilombola. Porque o modelo de educação virulento ofertado pelo Estado, ele não considera, em sua grande maioria, os saberes e fazeres dessa comunidade. E eu tenho perguntado na escola para os professores, quantas vezes o senhor acompanhou seus alunos na casa de farinha? Nenhuma. Quantas vezes o seu Manuel, que é um grande artista e um grande artesão, foi chamado para dar aula nessa escola? Nenhuma. Você sabe quando o seu aluno vai gostar de fazer farinha? Você sabe quando ele vai respeitar a floresta? Você sabe quando ele vai respeitar o seu Manuel? Nunca. Porque o vírus implementado pela educação, ele diz para o aluno que o saber e o fazer que ele detém não importa para a escola, não serve. Então ele vai querer aprender física, química, biologia, informática e quer sair da comunidade e inchar a periferia da cidade. Porque ele sai da comunidade com um saber limitado, sai sem informação para essa vida urbana. Ele era muito rico lá na comunidade, mas ele vem ser miserável na cidade. Então são essas questões que permeiam o nosso dia a dia, que permeiam as nossas inquietações, por conta de todos esses vírus incutidos na forma de dominação do Estado.
quer dizer uma palavra nagô, uma palavra de amor, um paladar. E Moriô deve ser alguma coisa de lá, o céu, a terra e o mar pra Oxalá. E Moripaô, e Moriô, e Moriô, e Moriô, e O homem não é uma coisa entre coisas ou formado por coisas. Quando, estando eu presente diante dele, que já é meu tu, endereço-lhe a palavra princípio. Ele não é um simples ele ou ela, limitado por outros eles ou elas, um ponto inscrito na rede do universo de espaço e tempo. Ele não é uma qualidade, um modo de ser experienciável, descritível, um feixe flácido de qualidades definidas. Ele é tu, sem limites, sem costuras, preenchendo todo o horizonte. Isto não significa que nada mais existe a não ser ele, mas que tudo mais vive em sua luz. Assim como a melodia não se compõe de sons, nem os versos de vocábulos ou a estátua de linhas, a sua unidade só poderia ser reduzida a uma multiplicidade por um retalhamento ou um dilaceramento. Assim também o homem é a quem eu digo tu. Posso extrair a cor de seus cabelos, o matiz de suas palavras ou de sua bondade. Devo fazer isso sem cessar, porém ele já não é mais meu tu. Assim como a prece não se situa no tempo, mas o tempo na prece. E assim como a oferta não se localiza no espaço, mas o espaço na oferta. E quem alterar essa relação suprimirá a atualidade. Do mesmo modo, o homem a quem digo tu não o encontro em algum tempo ou lugar. Eu posso situá-lo. Sou, aliás, obrigado a fazê-lo constantemente, mas então ele não é mais um tu, e sim um ele ou ela, um isso. Eis a eterna origem da arte. Uma forma defronta-se com o homem e anseia tornar-se uma obra por meio dele. Ela não é um produto de seu espírito, mas uma aparição que se lhe apresenta exigindo dele um poder eficaz. Trata-se de um ato essencial do homem. Se ele a realiza, proferindo de todo o seu ser a palavra princípio eu, tu, a forma que lhe aparece, aí então brota a força eficaz e a obra surge. Stamira, mulher rádio amazônida, presença de encontros com Antônia Mello, Almino Henrique, Raimundo Magno, João da Hora e Martim Buber.